Capítulo 1. O fechar dos portões. O tom é de urgência, frio e inevitável. O som que ninguém em Pedra do Corvo queria ouvir não foi o de um grito. Foi o de um berrante. Um único, longo e grave sopro que ecoou pelo vale e subiu as encostas geladas da montanha. O som do inimigo. Nos campos abaixo da fortaleza, o caos era total. Camponeses, carroças carregadas às pressas com o que mal podiam salvar, crianças chorando, gado perdido. E lá, no horizonte, a poeira e o brilho do aço. O exército dos valerianos. Eles não vinham para negociar. No topo da muralha, Lord Alaric de Pedra do Corvo observava. O vento açoitava sua capa gasta. Ele não era um rei de contos de fada. Era um homem de 50 anos, com mais pedra do que carne no rosto. Ele viu os últimos refugiados tropeçando em direção à ponte levadiça. Um mar de gente desesperada. Sor Cael, ele gritou, sua voz cortando o vento. Seu capitão da guarda, um homem largo como um urso, apareceu ao seu lado. Meu lorde, estamos prontos. Quantos? Cael hesitou. Muitos, meu lorde. Mais do que podemos alimentar por 2 meses. E eles não são soldados. Alaric olhou para a massa de gente que se espremia para dentro do pátio interno. O pânico nos olhos deles. Eram seus súditos. Eram sua responsabilidade. Eles são nossos, Alaric disse, ríspido. Abram o pátio inferior. Deixem todos entrarem. Mas sejam rápidos. Quero aquela ponte levantada antes que a vanguarda deles chegue ao rio. Mas a comida, Lorde, Cael começou. Cumpra, Alaric rosnou. A ordem foi dada. Por uma hora agonizante, os guardas de Pedra do Corvo puxaram e empurraram os refugiados para dentro, um processo caótico e brutal. O pátio, antes um local de treinamento, virou uma favela instantânea, cheia de medo e fedor. Então, o segundo som. O som que selaria o destino deles. O rangido ensurdecedor das correntes de ferro puxando a ponte levadiça. O estrondo da madeira maciça batendo contra a pedra. E o som final, o cair pesado das grades de ferro. O rastel batendo no chão. Silêncio. O exército valeriano parou a 1000 metros de distância, fora do alcance das catapultas. Eles não atacaram. Eles não gritaram insultos. Eles simplesmente acamparam. Naquela primeira noite, Lord Alaric convocou seu conselho de guerra na Câmara de Pedra. A sala estava fria. Na mesa, Sor Cael, o capitão. Mestre Arin, o velho mestre encarregado da saúde e dos corvos. E Reginald, o intendente. O homem que guardava as chaves. Reginald, Alaric começou o relatório. Reginald, um homem magro, com mãos de escriba e olhos que nunca piscavam, abriu seu livro. Meu lorde, com a nova população, ele quase cuspiu a palavra, temos grãos para 6 semanas. Carnes salgadas para 3. Vinho e cerveja para 8. Nossos poços estão cheios, graças aos deuses. Mas a matemática é simples, meu lorde. Os valerianos sabem que podem simplesmente nos esperar morrer de fome. Sor Cael bateu o punho na mesa. 6 semanas. Os batedores disseram que o exército deles é grande o suficiente para ficar aqui por 6 meses. Mestre Arin pigarreou. O inverno chegará em 8 semanas, talvez 10. Se eles não nos matarem, a neve o fará. Alaric ficou de pé, as mãos nas costas. Então não temos tempo a perder. Reginald, a partir de amanhã, meia ração para todos. Sem exceção. Reginald ergueu uma sobrancelha fina. Todos, meu lorde, incluindo sua casa, incluindo os soldados na muralha. Cael se levantou. Meus homens não podem lutar de barriga vazia. Se a muralha cair, suas rações não importarão. Meia ração para todos, Alaric repetiu, gelado. Seus homens comerão o mesmo que as crianças no pátio. Eles são a muralha, Cael. O povo é a fundação. Se a fundação ruir, a muralha desaba. Quero uma contagem exata de cada boca, cada homem, mulher e criança. E quero guardas dobrados nos armazéns. Guardas que você escolha, Cael. Mas as chaves ficam com Reginald. Cael e Reginald se encararam.
o capitão da guarda e o burocrata. Óleo e água. Um confiava na força, o outro nos números. E ambos desconfiavam um do outro. Como quiser, meu lorde, Kael disse, rangendo os dentes. O primeiro dia do cerco terminou. Os portões estavam fechados. O inimigo estava lá fora. Mas dentro das muralhas de Pedra do Corvo, a verdadeira guerra, a guerra contra o tempo e contra a fome, havia acabado de começar. A contagem regressiva para a escuridão estava em andamento. Capítulo 2. A contagem das semanas. O tom é de paranoia crescente, desgaste e desespero silencioso. O tempo, dentro de um castelo sitiado, não passa em dias. Passa em refeições. E as refeições em Pedra do Corvo haviam se tornado um exercício de miséria. 3 semanas se passaram. 3 semanas sem um único ataque. O exército valeriano lá fora estava paciente. Eles cozinhavam. Seus batedores caçavam nas florestas que os sitiados podiam ver, mas não tocar. O cheiro de javali assado subia até as muralhas, uma tortura psicológica que valia mais que 1000 flechas. Dentro do castelo, a meia ração havia se tornado um caldo ralo e um pedaço de pão duro que mais parecia pedra. O pátio inferior, onde os refugiados estavam, era agora um lugar de silêncio doentio. O choro das crianças havia parado, substituído por uma apatia que era muito pior. O fedor de dejetos e medo era quase sólido. Mestre Aren fazia o que podia, mas a disenteria começava a se espalhar. Lord Alaric andava pelas muralhas todos os dias, uma rotina de pedra. Ele via seus soldados, homens que antes eram fortes, agora com bochechas fundas e olhos vazios. Sor Kael estava certo. A força deles estava se esvaindo. Eles não podem segurar uma escada assim, meu lord, Kael disse a Alaric, na 4ª semana. Eles observavam um guarda tropeçar sob o peso da própria cota de malha. Eles estão fracos. E estão com raiva. Estamos todos com raiva, Kael, Alaric respondeu, sem olhar para ele. Não. Eles estão com uma raiva diferente. Eles veem o intendente Reginald. Ele não parece estar perdendo peso. Eles ouvem que o vinho ainda flui na sua câmara. Alaric parou. Você está me acusando de algo? Estou dizendo o que meus homens sussurram. Eles acham que meia ração para todos é uma mentira. Eles acham que o povo comum morre de fome enquanto os nobres comem. É mentira, disse Alaric. Eu como o mesmo caldo que eles. Mas Reginald não, Kael insistiu. O homem controla as chaves. Ele controla a contagem. Ele decide quem merece um grão a mais. E meus homens não estão na lista dele. Alaric sabia que havia um problema. Reginald era eficiente, mas não tinha coração. Ele via o povo como números em sua planilha. E, para ele, os soldados de Kael eram apenas números que consumiam muito. Naquela noite, a primeira morte por fome foi registrada. Um menino de 6 anos. A notícia se espalhou como fogo. E com ela, o primeiro sinal do que estava por vir. No pátio, um grupo de refugiados cercou um dos guardas de Kael. Eles não gritaram. Eles apenas o encararam. Eram 20, depois 30. Famintos, desesperados. O guarda sacou a espada, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal a ergueu. Kael teve que ir pessoalmente, com 10 de seus homens mais leais, para dispersar a multidão. Não houve violência. Mas a ameaça estava lá. A paranoia começou a se instalar. Alaric dobrou as guardas nos armazéns. Mas isso só piorou as coisas. Agora, os guardas estavam protegendo a comida do povo. E então, Reginald fez sua jogada. Ele foi até Lord Alaric, em seus aposentos privados. Meu lord, ele começou, com sua voz oleosa. Temos um problema maior do que a fome. Fale. Ratos. Uma infestação. Os grãos. Parte do estoque foi comprometida. Perdemos talvez 1/5 do que restava. Alaric sentiu o sangue gelar. 1/5? Como? Esses castelos velhos, os refugiados trouxeram a sujeira. A sujeira atrai as pestes. Eu tranquei o armazém afetado, mas o dano está feito. Alaric agarrou o intendente pelo colarinho. Você está mentindo. Você está roubando. Reginald não vacilou.
Seus olhos estavam calmos. Meu lorde, pense, se eu estivesse roubando, por que eu relataria a perda? Eu simplesmente deixaria a comida acabar mais cedo. Eu estou tentando gerenciar o desastre. Mas temos que cortar as rações novamente. Para um quarto. Era uma sentença de morte. Alaric soltou o homem. Ele não sabia em quem acreditar. Ele estava preso entre a fúria de Kael e a lógica fria de Reginald. Faça, Alaric disse, a voz morta. Corte para um quarto. Quando Sor Kael ouviu a notícia, ele não gritou. Ele foi até o bloco de treinamento, pegou um machado de 2 mãos e, num acesso de fúria gelada, quebrou a mesa de estratégia ao meio. Seus homens assistiram. E eles entenderam. A aliança que mantinha a Pedra do Corvo unida estava rachando. Os soldados olhavam para os nobres olhavam para os plebeus. E todos olhavam para os armazéns trancados. Naquela noite, Kael notou algo. Um dos guardas de confiança que ele havia postado nos armazéns, um homem chamado Thor, estava com a bochecha mais cheia. Ele parecia saudável. E ele não encontrava o olhar de Kael. Kael percebeu. Não eram ratos de 4 patas que estavam comprometendo os estoques. Eram ratos de 2. E as chaves não estavam com Kael. Estavam com Reginald.